Olá, meu irmão, tudo bem? Graça e paz. Mais uma aula da nossa turma Catecúmenos, depois dessa pandemia, onde tivemos que nos reinventar. E então temos aí readaptado, corrido para gravar as aulas, para que a sua formação não seja nem um pouquinho prejudicada. E para isso, nós estamos aqui mais uma vez. Então, nós temos aí uma curta jornada, de aulas, onde a introdução da ideia tanto da teologia da igreja como ser igreja. E aí é importante que você acompanhe aula por aula para que você possa ter uma noção de a visão da igreja presbiteriana, isto é, a formação cristã da igreja presbiteriana. E algumas coisas nós não abrimos mão, né? E para que isso aconteça, é necessário que você continue nos acompanhar. Vamos lá? Hoje nós vamos partir para a nossa quarta aula e hoje nós vamos falar ser de Deus. Vamos falar de Deus. Da próxima aula vai ser de Cristo, a outra aula vai ser do Espírito Santo. Então vamos aproveitar o máximo que possível. Vamos orar? Pai, nós vamos falar daquilo que o Senhor nos revelou. Vamos falar daquilo que de fato nós entendemos a respeito da sua pessoa. Sem o teu entendimento, sem o teu próprio Espírito, é quase impossível, Senhor, compreendermos, Senhor, a respeito dos seus atributos, quem o Senhor é. Então, meu Pai, por favor, nos oriente. Espírito Santo, domine nossas forças, nossa mente e tudo que há em nós. Seja o Senhor agora, dono, Senhor de todas as nossas forças. Em nome de Jesus, amém. Mas primeiro, vamos dar uma pincelada até aqui. Você faz parte da classe Catecúmenos, isto é, essa é uma expressão adotada pela igreja, bem lá atrás, bem no início, né, sobre aqueles de um grupo de principiantes da vida cristã. E isso, na verdade, é quando nós nos reunimos em volta da palavra de Deus para estudar a mesma. Então, é importante que você entenda que ser novo na fé também está ao lado de alguém mais um pouco experiente, alguém que esteja 1 metro, 2 metros à sua frente, para que possa te orientar a respeito do caminho seguro. Então, essa é a classe de catecúmenos. No início da história da igreja primitiva, era também chamado de catequese ou didaquê. Guarda bem isso daí, porque é importante, tá? E ao crescimento do cristianismo na história, por exemplo, em Atos está registrado, no início da igreja, as conversões em forma numerosas. E ainda no período posterior, produziu numerosíssimas conversões, apesar das perseguições. Então, essas pessoas eram sendo sublocadas com pessoas experientes. Nesse lugar, elas iriam sendo instruídas, capacitadas por aqueles mais experientes na fé. Então, seja bem-vindo. Hoje eu estou tendo essa rica oportunidade de ter você como meu aluno. Então, isso é, para a minha vida, enriquecedor. Vou crescer. Quanto mais eu ensino, mais eu relembro, mais eu aprendo com vocês. Então, é por isso, porque logo o próximo passo vai ser a sua profissão de fé. O que é a profissão de fé, pastor? É o ato pelo qual a pessoa declara publicamente que Jesus é o seu Senhor, Salvador e Rei. E aí é interessante que você tenha esse compromisso comigo, está frequentando essas aulas, para que, de fato, quando você confirmar publicamente a sua fé, você tenha tido o privilégio, né, de ter suprido todas as suas dúvidas. Então, toda e qualquer dúvida a respeito da vida cristã, você teve um tutor, um orientador que venha falar na sua vida, te orientar, encaminhar você, né, para esse novo espaço. Então, é importantíssimo você entender isso. E claro, tudo isso nós fazemos porque é uma exigência de Cristo. Mateus 10 vai dizer sobre isso. Porque a fé salvadora, ela também se expressa numa confissão pública. Romanos 10 vai falar sobre isso. E é interessante também,
Porque os discípulos foi dada a ordem de testemunhar. Então, deixa eu orientar você. Então, quando você aprende, quando você desenvolve, obedece Jesus, o que Jesus mais quer de você hoje? Que você aprenda. Hoje o teu dom é aprender. Hoje o teu ministério é absorver todo o entendimento da palavra, porque lá na frente vai ter um momento que você vai se sentir obrigado a expressar todo o contexto da sua fé de forma pública. Então é necessário, ou melhor, alguém vai lhe perguntar a respeito da sua fé e você vai ter o privilégio e a força de confirmar com toda a autoridade, com toda a segurança, porque você foi bem instruído. Então, que você possa continuar aqui seguindo em frente, pois hoje na nossa aula nós vamos falar de Deus, do seu ser e atributos, e se der tempo ainda nós vamos falar sobre a Trindade. Vamos lá? Nossa quarta aula então vai começar a falar sobre a pessoa de Deus, e é importante você parar para pensar o porquê então entrou na nossa grade, entrou aqui então nessa forma de ensinar você sobre a divindade, sobre quem é Deus. E aí eu quero começar a dizer a você que a Bíblia não perde tempo, ela não ocupa espaço em tentar provar a existência de Deus. A Bíblia não se encarrega, e pelo contrário, ela parte da realidade da existência de Deus. A Bíblia também não procura, de certa forma, definir a Deus, pois definir a Deus seria uma tarefa impossível. Não tem como você limitar Deus. Então, de uma forma interessante, as Escrituras, nela, podemos obter um conhecimento que o próprio Deus se encarregou de deixar para nós. E aí, quando Ele mesmo se encarrega, isso é perfeito, isso é completo. Só o que Ele tem, revelado para nós a respeito do que Ele é, isso já é magnífico, querido. Então é interessante, por exemplo, o nosso breve catecismo vai dizer lá na pergunta 4, ele vai responder, Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, Ele é sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É uma declaração admirável, sucinta e perfeita dos atributos mais notáveis de Deus, mas ainda assim não é uma definição finita. E aí é interessante que alguns atributos sejam explicados. Por exemplo, Deus é Espírito. João 4, o verso 24, vai falar assim para a gente. É bom que você tenha a Bíblia aí em suas mãos. É interessante, a Bíblia é um papel, um lápis para você escrever. Por exemplo, João 4, verso 24 vai dizer: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi o Senhor Jesus Cristo que afirmou isso. E não com o fim de dar uma definição teórica, mas com um intuito prático de mostrar como é que Deus deseja ser adorado. E aí, querido, a ideia mais ao nosso alcance a respeito da sua espiritualidade é no dizer da confissão de fé que Ele é invisível, sem corpo, membro ou paixões. Então, quando nós falamos que Deus é invisível, nós não estamos falando que Ele não existe, pelo contrário, Ele está em todos os lugares. Deus está em todo lugar. E então, a melhor forma de você adorar um Deus invisível não é criando uma imagem dele, mas é se tornando a imagem dele. É, de fato, colocando no seu coração o prazer de adorar o tudo que Ele fez e é para você. Deus é eterno, sem começo nem fim, sem sujeição a nenhuma das restrições do tempo. Deus é eterno, Deus eu sou. Olha interessante, 1 Timóteo capítulo 1, o verso 17, vai falar assim para a gente:
1 Timóteo, verso 1, versículo 17, vai falar assim para a gente: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um outro atributo: Deus é infinito, querido. Isto é, Ele é ilimitado, não sujeito a restrição de espaço, tempo ou de qualquer espécie de limite. Romanos 11, a partir do verso 33, vai falar assim para a gente. Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, vai falar assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Um outro atributo: Deus é imutável, meu irmão. Ele não está sujeito às inconstâncias, ou incertezas, ou insegurança da obra da criação. Deus, em todas as suas manifestações, conforme o catecismo menciona, os seus atributos, por exemplo, em seu ser, ele não muda quem ele é. Em sua sabedoria, ele não altera, pelo contrário, a sua sabedoria é eterna. Em seu poder, querido, em sua justiça, em sua bondade. Deus não muda, sabe? Ele é imutável na sua característica, na sua sabedoria, no seu poder, na sua justiça e na sua bondade. Até quando você vê na Escritura Deus sendo para você um Deus mau, Ele não é mau, Ele é justo. Quando você menos imagina que quando Deus é bom para você ali, né? Aí você fala assim: nossa, Deus é tão ruim aqui. Ele continua sendo bom, Ele não muda. Mas é interessante quando nos tornamos sensíveis a um atributo dele ser um Deus imutável. Significa que quem muda somos nós. Quem se distancia somos nós. É como uma vez falando para um discípulo, ele mesmo entendeu o que significa a imutabilidade. É como você vai no... Eu morei por muito tempo aqui em Caxias, né? E a minha casa, por debaixo da minha casa, é uma rota de avião. Talvez alguns de vocês tenham esse privilégio. E aí tu acostuma, né, com barulho. Mas quando o avião passa por cima das nossas casas lá, você observa como ele é pequenininho, né? Parece que ele cabe na sua mão. Mas quando você vai ao aeroporto, você vai ver que como o avião é grande. O que isso nos traz? Quanto mais me aproximo de Deus, mais vejo o quão Ele é bom, como Ele é grande, como Ele é poderoso. Então, meu irmão, o grande segredo de você, depois dessa aula, é ter, sabe, na sua mente, que a misericórdia do Senhor se revela de forma longânima. Sabe, quando retarda o castigo dos culpados. 2 Pedro, verso 8, vai falar sobre isso. Seria bom você abrir. Eu quero convidar você, 2 Pedro, né, que história é essa? 2 Pedro, capítulo 3, (8 e 9). Diz assim: Segunda Pedro,
capítulo 3, do verso 8 ao verso 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Deus é um Deus de graça. A graça é revelada quando trata os pecadores indignos com paixão, com amor, de forma completa. Ele completa o necessitado. Ele alcança todos, curando suas feridas e acolhendo de forma salvadora. E aí, querido, é interessante você pensar, né, que esse Deus tem grande prazer em salvar. Então, esse Deus Criador, Ele diz e apresenta a todos como sendo o Senhor de todo o céu e de toda a terra. É um outro atributo interessante, eu quero compartilhar com você, que o primeiro capítulo da Bíblia apresenta a Deus como Criador dos céus. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todo o universo. A expressão céu e terra significa toda a realidade existente. Então, toda a realidade existente à nossa volta. O apóstolo Paulo expõe isso em Colossenses, capítulo 1, verso 16. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi o intermediário da criação, cooperando com o Pai e o Espírito Santo em toda a sua magnífica obra. E aí, é interessante que eu não quero avançar a nossa aula, mas eu quero deixar aqui bem claro para vocês, porque quando eu começo a falar do Pai Criador de todas as coisas, automaticamente, no seu ser e nos seus atributos, eu começo a me sentir puxado, animado a falar na obra do Filho e na obra do Espírito, porque há uma concordância entre os três. Mas só que hoje ainda não é a nossa aula de falar sobre a correspondência que há entre os três, a unidade, né, das três pessoas. Hoje, de fato, vamos ficar com a pessoa de Deus. E aí, só para a gente recapitular toda a nossa aula, é necessário que você entenda, querido, que toda a criação de Deus, ela é perfeita. A ciência em si, mesmo que na sua filosofia ela discorde de tantas coisas, mas ela não pode abrir mão de que um ser todo-poderoso, foi capaz de organizar todas as coisas na sua ordem, nas suas demandas e nas suas necessidades. E então, querido, eu começo a pensar que as 24 horas do dia, sabe, foi contado por Deus. Cada hora, cada minuto, cada segundo dos seus 24 horas foi pensado por Deus. Deus pensa, né, quando Ele já pensou lá atrás para o dia de hoje, para a nossa realidade. E aí é impossível, querido, eu achar que o Deus que criou o universo não tenha criado, a não ser para outra coisa que não seja para a sua própria glória. Nessa afirmação, nós tem a finalidade, sabe, de que o universo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas. E isso para a nossa felicidade, para a felicidade do ser humano. Deus realmente se preocupa com a felicidade do ser humano, mas não é a principal finalidade da criação, nem do ser humano, nem de todo o universo. Todas as coisas foram criadas primeiro para a glória do Deus Pai, do Deus Criador.
nesse momento, o homem somente encontra felicidade se ele se colocar dentro deste objetivo. Qual o objetivo? A pergunta número 1 do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? A glória de Deus. O fim principal de todo homem, o fim principal de toda a criação, o fim principal dos 3 reinos, animal, vegetal e mineral, é a glorificação do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Deus criou o universo e fez tudo isso de forma muito boa. E Gênesis 1:31 diz: viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. O que significa a afirmação da palavra de Deus? Primeiro, que o universo estava de acordo com o plano de Deus. Estava atingindo o propósito que era contribuir para a sua glória. Segundo, a criação em si mesma é boa. Deus não é criador mau, mas de tudo que é bom. Deus não criou o mal. O universo foi criado para a finalidade gloriosa. O deleite do Criador deve então voltar toda a atividade para o louvor da glória de Deus. Deus criou também, e aí podemos trazer para uma realidade, o mundo espiritual. Além da criação do mundo visível, material, a Bíblia revela que Deus criou seres espirituais, chamados anjos, arcanjos, serafins, querubins. Não sabemos quando foram criados, mas que sabemos que foram criados para serem submissos ao Criador, para a glória dele. E tiveram grande participação no relacionamento de Deus com o homem. Sabe, meu irmão, toda essa criação do visível, do invisível, do mundo espiritual, tudo isso denota para a glória de Deus. É uma grande realidade. Sabe, a gente precisa entender que nós criamos um muro muito grande. Talvez com medo, aumentamos o muro ainda mais. Mas toda a nossa realidade em si, ela é criada para a glória de Deus. Então eu trabalho para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Nas minhas férias com a minha família, eu vivo para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Entenda, eu não estou falando de viver dentro da igreja. Não estou falando para você viver uma vida enfurnada. Mas estou falando para você viver uma vida, tudo que aparenta a glória de Deus. A doutrina da criação, dos catecismos. Então, como eu já tinha adiantado para você, vou recapitular. A pergunta 1 do breve catecismo vai dizer: qual é o fim principal da criação do homem, pastor? O fim principal da criação do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A pergunta 15 vai dizer: qual é a obra da criação, pastor? A obra da criação é aquela pela qual, no princípio, pela palavra do seu poder, Deus fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para no espaço de 6 dias, e tudo ser muito bom. É interessante que a própria ciência confirma que 6 dias de criação. De fato, a criação foi produzida em 6 dias. A pergunta 16 vai dizer: como Deus criou os anjos? Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, excelentes em conhecimentos, grande em poder, para executar os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeito à mudança. Então, meu irmão, a minha ideia nessa aula era ter dado a você essa oportunidade de você conhecer
Deus e seus atributos e de conformidade com os ensinos tradicionais, em conformidade com um breve catecismo, possamos então começar a partir de agora a ter uma noção de que a nossa vida, muitas vezes foram criados, que, por exemplo, assim, essa ideia de mundo e igreja, eu quero que você acabe isso, não crie um outro muro. Eu quero de fato que você tenha a sensibilidade, a partir desse momento, a criar um mundo só. Que mundo é esse? Aquele que glorifica a Deus. Você começa então a ter a capacidade de tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem tentado fazer, se não glorifica a Deus, por favor, desista. Não estou convidando você a ter uma dupla jornada de vida. Não estou combinando você criar uma máscara. Não quero combinar com você a fingir que nada está acontecendo. Mas eu quero encorajar você a viver uma realidade, uma única e exclusiva realidade. Viva para a glória de Deus, pois Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o melhor para a sua vida. Você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Ele já havia escolhido esse dia para a sua vida. Então, meu conselho para você: viva para a glória de Deus, viva o Senhor nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu dia a dia. Não espere vir à igreja para viver para a glória de Deus. Viva no seu trabalho, na faculdade, na sua escola, no seu curso, na sua viagem, por onde você for, viva para a glória de Deus. A igreja primitiva entendeu isso muito bem. E nesse primeiro passo, eu quero que você entenda que você não vai mais, ser identificado como crente porque você usa uma roupa até aqui e até aqui, ou porque você tem um linguajar evangeliquez, ou porque você coloca uma Bíblia debaixo do braço. Não, você vai ser reconhecido como filho de Deus porque você vive na companhia do seu Pai e você tem um grande privilégio. Então quero orar por você. Se você não entendeu, releia novamente ou nos envie uma mensagem, envie aí dúvidas, envie perguntas, sugestões, que estamos sempre abertos para diálogos novos e para também inserir nesse novo tempo, nesse novo momento, a jornada da nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos, acompanhem nossas próximas aulas. Forte abraço, vamos ler, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor mesmo se explica, mas somos nós que dificultamos as coisas. Tentamos tampar os nossos olhos, tentamos tampar os nossos ouvidos, mas uma coisa, Senhor, Tu és poderoso para fazer. O Senhor penetra os pensamentos mais profundos. O Senhor sonda os nossos corações. Ainda que eu tampe meus olhos, eu tampe meus ouvidos, ouvirei o Senhor falar ao meu coração. É por isso que eu não cesso de falar a Tua palavra. Para aqueles que o Senhor já orientou, será então o seu coração sensível à Tua voz. Então quero orar por esse, que diante de tudo que eu falei, sentiu o seu coração um novo tempo, um novo momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço. Obrigado por ter acompanhado essa aula. Até lá.